dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Este é o Devocional da Igreja Verbo da Vida, aqui em Senhor do Bom Fim. E eu quero convidar você a fazer a sua leitura bíblica matinal, dedicar essa manhã ao Senhor. Quero convidar você a se juntar a nós também, um grupo de leitores da Bíblia, de estudantes da Bíblia, de pessoas que se identificam com a palavra e que nós possamos avançar naquilo que nós nos propomos, amém? Então, hoje nós estamos nessa manhã dispostos a começar a fazer a leitura do livro da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos no capítulo, acho que é o 4, né, hoje? Deixa eu olhar aqui. E você? Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Nós possamos crescer. Acho que está descarregado. Não? 100%. Então, é isso. Nós vamos primeiro fazer a nossa oração, né? O nosso passo a passo, o nosso devocional, ele tem 4 passos simples que são necessários ou que são muito importantes, porque você pode fazer o seu devocional inserindo também um louvor, inserindo também outros momentos, mas nós fazemos a oração, a leitura e meditação, a aplicação e a memorização. A gente memoriza um versículo, a gente escreve uma aplicação para a nossa vida e nós desenvolvemos uma aplicação para a nossa vida para a gente corrigir áreas da nossa vida. Eu quero dar as boas-vindas a Gilmara Carvalho, né? Seja muito bem-vinda, Gilmara Carvalho. Aqui é Dorinha. Oi, Dorinha. Esse arroba ficou diferente, não foi? Mas seja muito bem-vinda, viu? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo acrescente na sua vida hoje alegria, paz e força. Quero dar boas-vindas também ao irmão Alberto, né? Que está aqui também, ó, já pronto para começar a nossa leitura. Ele está dando bom dia a todos nós. Muito bom dia, irmão Roberto, ou irmão Alberto. E hoje nós vamos fazer a leitura da primeira carta de Paulo. Deixa eu abrir logo a minha. A primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu falei para vocês naquele dia que Paulo, a carta de Paulo, ela é a carta pastoral, a carta que instrui como edificar a igreja, como é que a gente conduz uma igreja, como é que a gente orienta o povo na igreja, como que a igreja deve, né, o que a igreja deve considerar, o que a igreja deve ter como prioridade. E eu estou tentando ligar aqui o tablet. E o que a igreja deve considerar como essencial para que ela seja né, uma igreja forte, uma igreja que avança, uma igreja que se desenvolve. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus é aquele que está edificando a igreja, né? Então, eu e você que somos colunas, na verdade, nós somos pedra. A Bíblia tem muitas analogias a respeito da igreja e uma delas é de que nós somos um prédio, né? Um templo, na verdade, um templo, não é nem um prédio, um templo, e que nós somos as pedras com as quais Deus está edificando este templo. Então, a igreja é considerada um templo e nós, como pedras vivas, estamos formando. Deus está usando cada pedrinha, como eu e você, para edificar esse templo, para construir esse templo. E também ela fala sobre outros exemplos, né? Nós já lemos o capítulo 4, vocês se lembram que vocês fizeram a leitura do capítulo 4? Nós já lemos, gente, eu confesso que agora eu não estou aqui me lembrando. Pastor Adriano, me lembra aí, por favor. Ele me ajuda. Nós já lemos o capítulo 4?
Não, nós vamos ler hoje o capítulo 4, que vai falar sobre a apostasia nos últimos tempos. Não foi isso, gente? Não é isso? Nós estamos hoje lendo o capítulo 4. A primeira carta de Paulo a Timóteo, é, ela contém 6 capítulos. Hoje nós estamos no 4, né? E vamos ler o 4 primeiro, depois eu quero ver se eu consigo ler o 5 também. O 4 vai falar assim, a apostasia nos últimos tempos. Tem esse título aí para vocês? Pronto, a Adriana já colocou aqui. E agora nós vamos orar. Vamos orar. Pai, muito obrigada em nome de Jesus. Eu te dou graças por essa manhã maravilhosa. Eu te adoro, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai maravilhoso. Tu és a minha rocha firme, Senhor. Tu és aquele em que nós ancoramos a nossa alma, onde nós nos aportamos, porque Tu és o nosso porto seguro. Nós nos achegamos a Ti com confiança, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu celebro a vida que está disponível para nós. Eu celebro a vida que está em Cristo Jesus. Eu celebro a pessoa do Espírito Santo, nosso ajudador, que nos ajuda a estudar a Bíblia, a compreender a palavra e para que nós possamos, Pai, continuar firme nesta caminhada, jamais retrocedendo no nome de Jesus. Amém. Eu te peço, Senhor, abra os nossos entendimentos, o meu, dos meus irmãos e daqueles que vão acompanhar esse vídeo, que vão se orientar através dessa leitura, que o Senhor possa nos fortalecer nesta manhã, que o Senhor possa trazer entendimento capaz de nos levar à liberdade plena, capaz de nos trazer, Pai, o conhecimento inteiro da Tua palavra e possamos crescer à medida da estatura de Cristo, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pegou seu texto? Pega aí, 1 Timóteo capítulo 4, diz assim: Ora, o Espírito afirma, veja que esse Espírito está com a letra maiúscula, que se refere ao Espírito Santo. O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aí aqui eu vou comentar essa primeira parte, porque depois ele passa para uma exortação, né? Você consegue perceber que ele está dizendo que o Espírito Santo afirma expressamente, ou seja, ele expressa e ele registra de que no final dos tempos, nos últimos dias, no último período, né, da igreja aqui na Terra, muitos que estavam crendo, eles vão apostatar, eles vão deixar de acreditar. Muitos que acreditavam em Jesus, muitos que estavam no caminho do Senhor, eles vão apostatar, eles vão sair desse caminho, eles vão retroceder da fé. Por quê, gente? O que é que vai acontecer que vai fazer essas pessoas apostatarem? Por que que nós precisamos saber disso? Para a gente ficar atento. Lembra que todas as vezes eu falo praticamente a mesma coisa? Nós precisamos continuar crendo naquilo que nós cremos desde o começo, quando aceitamos Jesus. Porque muitas vezes nós queremos algo novo, queremos uma doutrina nova, uma experiência nova na igreja. Na verdade, não é nem a experiência, porque com Deus nós podemos ter experiências novas a cada dia. Lembra que Ele providenciou para nós uma novidade de vida? Mas muita gente fica querendo doutrina nova, querendo sabe, um ensino novo, e o ensino é o mesmo, só que nós precisamos avançar, crescer, nos desenvolver nesse relacionamento com o Senhor.
Mas ele disse que muita gente vai se desviar da fé, porque vão obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então tem a ver com a doutrina, tem a ver com o ensino, tem a ver com o espírito que aparece, né, querendo desviar as pessoas. O que é, Natália, esse espírito? Esse espírito é uma influência. Sabe, tem gente que precisa, que é influenciada. Ah, é verdade. Por que que não ensinam diferente? Por que que não ensinam uma coisa nova? Por que que insiste tanto? Isso é tão ruim. Então, muita gente que se incomoda com alguns ensinos, eles podem correr o risco de serem atraídos pelos espíritos enganadores. E a gente precisa ficar atento que os espíritos enganadores, eles não vêm dizendo que são mentiras, eles vêm dizendo que é verdade. Parece algo bom, mas não está na Bíblia. E a gente sabe que a nossa responsabilidade como dispensação da graça é a doutrina pura. A nossa responsabilidade é a sã doutrina de Cristo. E que o juízo, né, dessas pessoas que vão ser atraídas pelos espíritos enganadores é que elas aceitam uma doutrina impura. Elas vão ser atraídas para doutrinas impuras. E o que é uma doutrina impura? Eu falei a você que essa água que é mineral e que eu estou bebendo aqui, se com conta-gotas eu depositasse aqui uma gotinha de esgoto, poderia ser que nem percebesse que aqui tinha uma impureza, mas ela estaria impura porque apenas uma gota de impureza é capaz de tornar impura, não mais pura, essa água. Então a doutrina de Cristo, ela é pura. A doutrina de Cristo, ela é verdadeira, ela é imutável, ela é eterna. E quando nós aceitamos uma doutrina impura, uma mentira no meio de uma verdade torna ela uma meia-verdade. Uma mentira junto com a verdade da palavra de Deus. Então vale ressaltar que as doutrinas de demônios, elas não vêm assim de todo mentirosas para você. Ela é sutil, ela vem misturada com uma verdade. Então se parece com uma verdade. Parece que é verdade, todo mundo pode dizer, gente, mas não é verdade. Só que a gente precisa estar atento, porque eles vão trazer, para o objetivo deles é para enganar. O que é que diz aqui? Diz assim na sua Bíblia? Olha aí no versículo 1. O meu diz assim. Eu tô na nova Almeida, não, Almeida Revista e Atualizada. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja, não é para seguir os demônios, não é que você vai ver um demônio e vai seguir, é que o ensino deles é sutil. O espírito que está nele é para enganar. O espírito que vai vir com o objetivo de atacar aqueles que creem, eles vão ser, gente, bombardeado. Quem vai ser bombardeado é quem crê. Por exemplo, eu e você. Nós amamos ler a Bíblia. Mas aí, se você não ficar atento ao que está escrito e aceita algo que as pessoas trazem, né, como é tão bonito, e aí as pessoas se deixam levar por aquele espírito sem se atentar para o que está na Bíblia, o que é bíblico, nós precisamos rejeitar se não está aqui. Porque existem espíritos que a função deles é enganar. E enganar quem? Os que estão no mundo? Não, os que estão no caminho. Enganar os que estão caminhando para o céu. Então, como? Ele diz assim, olha, vamos ler com cuidado o 1 e o 2. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade.
Então, olha só, doutrinas que você já pode ficar com as antenas ligadas. Deus não deixou os alimentos para a gente receber todos eles com ações de graças? Deus não deixou os alimentos, todos eles maravilhosos, para que nós pudéssemos comer, para que nós pudéssemos nos alimentar, para que nós pudéssemos apreciar e receber com alegria, orar, agradecendo a Deus, abençoar aquele alimento e comer? Ele diz o que é aqui, ó? Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Tá escrito assim na sua Bíblia? Bom dia, Jaine, seja muito bem-vinda. E bom dia, deixa eu ver aqui. Marisa Alves, né? Seja bem-vinda, viu? Também. Nós estamos fazendo a leitura de primeira carta de Paulo a Timóteo. Fique conosco para você também fazer a sua leitura. Eu quero convidar a pegar a sua Bíblia, seja ela no tablet, seja ela no seu smartphone, seja ela na sua Bíblia impressa, mas eu quero pedir a você, não fique somente ouvindo, mas leia a sua Bíblia. Nós estamos no capítulo 1, no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, tá bom? Aqui a referência está aqui, ó, fixado no comentário aqui, fixado para que todo mundo possa acompanhar. Aí ele diz que tudo que Deus criou é bom e quando é recebido com ações de graças, nada é recusável. Qual é o critério? Você deve comer aquele alimento, não ter receio de comer e deve dar graças a Deus, abençoar, orar e dizer que ali, ó, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Quando é que o nosso alimento é santificado e que ele se torna uma bênção para nós? Quando nós damos graças a Deus. Pai, graças eu te dou por esse alimento. Eu recebo ele com ações de graças. Eu recebo ele com alegria e declaro que ele é abençoado e que não fará nenhum mal no meu corpo. E assim você come tranquilamente e você não vai ter nenhum problema. Amém? Então tem gente que vai aparecer querendo dizer que nós não podemos comer certos alimentos e também vai dizer que não é preciso se casar mais. Preste bem atenção, os ensinos enganadores, as doutrinas de demônios que vão aparecer dizendo o quê? Proibindo o casamento que Deus estabeleceu, exigindo a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Então, olha só, a abstinência de certos alimentos não produz santificação na vida de ninguém. O que é que santifica a gente? É aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e Ele tira os nossos pecados, e Jesus Cristo vai produzindo em nós uma limpeza de dentro para fora. Nós vivemos de dentro para fora, então ficar só se abstendo de certos alimentos não produz na vida de ninguém santidade. Então, ficar deixando de comer isso, dizendo que viu isso, dizendo que viu um anjo, que não sei o que, essas coisas são externas, elas não santificam, não modificam a vida de ninguém. Por isso que nós podemos comer de tudo, porque Deus assim deixou os alimentos para a gente comer. Amém, gente? E aqui diz assim, dando continuidade, ele diz assim: então, essas pessoas, nós precisamos tomar cuidado com esses são doutrinas, gente. São ensinos, porque qual é a nossa responsabilidade? A doutrina, o ensino puro de Jesus. Puro, puro e simples. Jesus tem um ensino puro e simples e nós só precisamos ficar com o ensino de Jesus. Quando aparecem outras pessoas ensinando aquilo que Jesus não ensinou, então você já sabe que não é verdade, que é uma doutrina impura e você fica longe dessa doutrina. Você não acredita nessa doutrina porque ela não leva você a lugar nenhum. Na verdade, vai querer levar você para longe de Jesus. Agora nós vamos passar para a exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Vamos lá? Versículo 6 diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade,
Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos da fé, dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Veja que Paulo está escrevendo ao jovem pastor Timóteo. Ele está dizendo, e eu já mencionei para você que a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo, ela tem o objetivo de como edificar a igreja, como levantar a igreja, como construir uma igreja. Você já sabe que eu estou falando da igreja como o corpo de Cristo e não como o templo onde os cristãos se reúnem. O templo onde os cristãos se reúnem, ele também é chamado de igreja por nós, mas saiba que todas as vezes que Paulo está falando sobre edificar a igreja, todas as vezes que Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, ele não está falando da instituição, do CNPJ da igreja, ele está falando das pessoas que formam a igreja do Deus vivo, os cristãos. Então ele diz assim, ó, que é para Timóteo expor essas coisas aos irmãos. Que coisa? Aquelas que nós lemos antes sobre o fato de tomarem cuidado para não se desviarem, não apostatarem da fé, se desviando para as doutrinas impuras. Né? Ele disse, expõe essas coisas aos irmãos aí, pois se você fizer isso, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Veja, qual é a minha responsabilidade como ministra do Evangelho? Como eu já disse para vocês, eu sou esposa de pastor, mas não sou pastora. Eu sou ministra do Evangelho. Então, como ministra do Evangelho, eu devo ensinar aos irmãos, né, às pessoas, sobre a doutrina de Cristo, a doutrina pura. Porque fazendo assim, eu serei uma boa ministra de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tenho seguido. Ele escreve para Timóteo, ele escreve para um líder da igreja, para alguém que está liderando um povo, e isso serve para mim, isso serve para você, porque nós também propagamos o evangelho. E nós devemos propagar o evangelho que está na Bíblia, daquilo que Cristo prioriza, né? Porque, olha, ele diz aqui que era para tomar cuidado. Rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. O que eram essas fábulas profanas de velhas caducas? Aquilo que vovó me contou, aquilo que vovó me ensinou, que não está na Bíblia. Ah, minha avó me dizia que nos últimos tempos e tal. Vovó me dizia que quando você começa numa religião, você não deve abandonar essa religião. Isso é fábula. Ah, vovó me dizia, no meu tempo era assim, assim, assim. Não, gente, a gente precisa entender que quem está com a verdade é vovó ou é Jesus? Querido, se vovó estava errada e você quer continuar com aquilo que vovó falou, porque vovó falou, minha mãe falou, mas eles nem conheciam a verdade e você agora conhece a verdade, você deve deixar o que vovó ensinou e ficar com a verdade. Porque não é porque vovó errou que eu vou errar, não é verdade? Se eu conheço a verdade. Então ele diz, rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Ele não estava falando só das velhinhas, vovó,
mas estava falando também daquele povo antigo que ficava dizendo que era assim, olha, que os antigos diziam e o que os antigos orientavam. Porque esses antigos ficaram apegados às coisas do passado e não viram o novo que Deus mandou em Jesus Cristo. Exercita-te pessoalmente na piedade. O que é a piedade? É o contrário de ímpio. A Bíblia diz que os ímpios, eles são aqueles que não têm aliança com Cristo. Então, a piedade é aquilo que nos liga à vida com Deus, à vida de fé, à vida que o Senhor Jesus veio trazer para nós. Então, exercita-te. Ou seja, aplica-te, faz exercício na piedade, procure ser uma pessoa piedosa, uma pessoa de fé, uma pessoa que segue Jesus, uma pessoa que obedece às instruções da palavra de Deus. Ele disse, exercita-te, faz exercício nisso, fica bom nisso, fica excelente nisso. E aí ele faz um trocadilho com o exercício físico, né, para trabalhar o corpo, para trabalhar o físico. Ele diz, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque ela prepara não para essa vida física, não só para essa vida que agora é, mas também com a vida futura, com a vida eterna. E ele fala que o exercício da piedade, ele é mais poderoso, porque ele tanto prepara a gente para essa vida que a gente tem aqui agora, como também prepara a gente para a vida eterna. Ai, a Natália, então é proibido fazer atividade física? Claro que não. Ele está dizendo que a piedade, você se exercitar na piedade, traz muito mais lucro, traz muito mais benefício do que ficar somente exercitando a parte física. Shalom, Vitória, seja muito bem-vinda. Hoje nós já estamos na leitura do capítulo 4, tá bom? Que bom que você veio, é um prazer ter você conosco. Sei que você está numa atividade de jejum e oração, né? Você me avisou. E isso é muito bom que você continue nessa pegada, orando também por nós, claro, e orando por todos os irmãos, como a Bíblia nos orienta. Mas nós agradecemos ao Senhor pela sua vida também, somos gratos por tudo que você representa para nós, irmãos em Cristo Jesus. Então, veja, o exercício físico, você pode se aplicar em exercitar-se. É bom você ter cuidado do seu corpo, porque ele é templo e morada do Espírito Santo, mas a instrução dele é exercite-se na piedade, exercite, fique bom, aplicado na piedade, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir, a vida de piedade. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ele diz, é para esse fim que nós labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que são fiéis. Ele disse, ordena, ensina estas coisas. Então, o que é que Paulo está instruindo Timóteo? A ensinar essas coisas. As pessoas a viverem uma vida de piedade, fiel na doutrina de Cristo, evitando as fábulas profanas, inventando essa conversa bonita que o povo inventa aí, que não é verdade, que parece bonito, parece que é cheio de piedade, mas não tem poder nenhum. Essa doutrina que diz que você tem que deixar de comer certos alimentos, isso, queridos, isso é doutrina de demônios. Você está ouvindo Paulo falar que são doutrinas de demônios? Ai, Natália, mas você está magoando as pessoas que acreditam naquilo. Queridos, minha responsabilidade é com a sã doutrina de Cristo. Se ele deixou os alimentos para a gente comer e pessoas estão proibindo isso, eles estão errados. E a sã doutrina de Cristo também diz que as pessoas devem se casar. E existem doutrinas proibindo o casamento. Isso também não é uma doutrina pura, é uma doutrina impura, são doutrinas de demônios que a Bíblia está apresentando para a gente. Você veja lá no versículo 1 desse capítulo que nós estamos lendo, está dizendo que aqueles que proíbem o casamento e aqueles que proíbem a comer certos alimentos são doutrinas de demônios. E as pessoas devem se afastar disso, porque senão elas seguirão essas doutrinas e elas se apostatarão da fé em Cristo Jesus por seguirem esses ensinos, por seguirem essas doutrinas. Você consegue perceber?
Aí ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, porque você sabe que Timóteo era um jovem pastor. Ele, quando começou a sua caminhada cristã, ele devia ter na faixa dos 16 anos, alguns comentaristas, né, afirmam, alguns estudiosos. E quando ele recebeu essas instruções da parte de Paulo, ele devia ter na faixa de 25 a 30 anos. Então ele ainda era jovem, naturalmente, e também ele era iniciante na vida pastoral. Ele estava sendo treinado pelo próprio Paulo. Ele disse: mas que ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, você, Timóteo, e essa instrução é para mim e para você agora, diz assim: torna-te padrão dos fiéis. Ou seja, você vire um padrão para eles. Exercite-se na piedade para você virar uma referência para os fiéis. Exercite em 5 áreas. Olha só o que ele fala: torna-te padrão nos fiéis na palavra, o conhecedor da palavra, um bom instrutor, uma pessoa que ensina bem, uma pessoa que maneja bem a palavra de Deus. Torne-se padrão na leitura da Bíblia, torne-se padrão na palavra de Deus, na palavra, no procedimento, porque, querido, saber a palavra, mas não proceder corretamente também não traz um bom testemunho, não é verdade? Imagina eu, conhecedora da palavra, conhecedora da Bíblia, estou aqui trocando conhecimento junto com você. Você diz: a Natália conhece a Bíblia, e depois você me vê com um comportamento que não condiz com alguém que conhece a palavra. Então ele disse: torna-te padrão, referência para os fiéis. Porque, queridos, hoje o que está cheio é de gente que diz que é cristão, que é evangélico, que conhece Jesus, que fala da Bíblia, mas que tem um padrão, um comportamento, o procedimento deles não é bíblico. Então isso mancha o evangelho, mas isso também não é. A gente precisa seguir somente as pessoas que são referência. A gente não sabe que aquela pessoa está errada, você não precisa seguir aquela pessoa. Então diz assim: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, né? Porque o amor é o fruto que garante que aquela árvore ela está firmada em Jesus. Se alguém diz que está em Jesus, mas não anda em amor, anda brigando o tempo todo, anda discutindo com todo mundo, anda tendo um procedimento errado, uma forma de vida errada, você já sabe, esta pessoa ela não está firmada em Jesus, porque se ela estivesse mesmo firmada em Jesus, os frutos que ela estaria dando seria diferente. Concorda comigo? Jesus não disse que você conhece uma árvore pelos frutos que ela dá? Então observa a vida dessa pessoa, como é que está o casamento dessa pessoa, como é que anda a vida dessa pessoa. Ela é uma pessoa que fala e não cumpre, é uma pessoa que promete, mas não faz, é uma pessoa que não dá um bom testemunho. Lembra que Paulo falou no capítulo 1 que tanto o bispo, né, o pastor, como os diáconos, eles têm que ser uma pessoa de boa reputação, que deve ser aprovada pelos de fora? Porque ele diz que tem que ser alguém irrepreensível. Não pode ser alguém que diz: ó, tava brigando ali. Era alguém que tava ali, ó, aprontou uma coisa terrível. Não, gente, ele diz que é para ser padrão. Ele está falando para Timóteo para se tornar padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, tem que ser alguém de fé, tem que ser alguém que anda em amor, tem alguém que tem pureza, alguém que é puro, não é alguém maldizente, que anda falando mal de todo mundo, desconfiando de todo mundo. Por quê, queridos? O nosso trabalho é acreditar nas pessoas. Sabe, nós adotamos uma frase, eu ouvi essa frase do pastor Edilson, lá em Petrolina, que é o nosso supervisor. Ele disse que confiança a gente dá. A gente confia nas pessoas, as pessoas chegam, elas dizem: olha, você quer uma carta de recomendação? E a gente diz: não, não precisa de carta, você é a própria carta, vamos caminhar junto, porque aquilo que você é eu vou conhecendo. A carta de recomendação é boa quando você sai de outro ministério, debaixo de bênção, e o pastor diz: olha, eu recomendo esse irmão, receba ele aí com alegria, é uma pessoa. Mas independente da recomendação, você caminhando junto com
a gente vai se conhecendo. Você vai me conhecendo, eu vou te conhecendo e a gente vai sabendo quem você é. É muito bom a recomendação, mas o bom é a gente saber que você é uma pessoa que vale a pena. Então, o que é que a gente diz, que a gente adotou com essa frase? Confiança a gente dá. E a desconfiança é as pessoas que conquistam. Porque veja, se eu me relaciono com você, aí você dá uma confiança para mim, você confia que eu vou ser uma boa pessoa e de repente eu apronto alguma coisa e você diz: "Meu Deus, eu não acredito". Então eu conquistei a sua desconfiança. Bem que eu desconfiava daquela pessoa, bem que eu desconfiava daquela situação. Mas sabe, o nosso trabalho como cristãos. Beijo, Dorinha. Tenha um excelente dia, querida. Que o Senhor te acrescente alegria e paz. Obrigada pela companhia. Então a gente diz bem que eu desconfiava. Não, nós não desconfiamos. Eu vou dizer uma coisa para você. Se há uma coisa que eu louvo a Deus pela vida dos pastores, é que eles confiam na gente. Eu lembro que quando eu me converti, o meu pastor, ele não foi na minha casa, ele não foi fazer uma pesquisa quem eu era, de onde eu vinha, o que era que eu já tinha feito na vida. Não, a pessoa chega e diz: "Pastor, eu quero mudar, eu quero estar aqui com vocês, eu quero ficar". A gente diz: "Fique, irmão, venha". A gente confia nas pessoas, mas o procedimento delas, né, tanto de lá para de cá, tanto de mim para com elas, tanto de elas para comigo, é o nosso relacionamento que vai promover uma desconfiança ou uma confiança. Então, confiança a gente dá e desconfiança é a gente que conquista. Então, se você diz: "A Natália, vamos fazer tal coisa", e eu não faço, então você desconfia. Eu conquistei a sua desconfiança. Não é verdade? Então, ele disse que era para ele se tornar padrão dos fiéis nisso também, na pureza. Né? Aí ele diz assim, ó: "Até a minha chegada, aplica-te à leitura da Bíblia", tá vendo? "À exortação e ao ensino". Então ele diz: "O que é que você vai ficar fazendo aí com essa igreja, Timóteo? Você vai se aplicar na leitura da Bíblia, você vai se aplicar a exortar os irmãos". O que é exortar, Natália? É trazer eles para perto, é ensinar a verdade, é corrigir aquele que precisa ser corrigido, amar as pessoas e ensinar o caminho certo. E ele diz, ó: "E ao ensino", né? "Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério". Então, Timóteo havia recebido um dom, né? E ele recebeu através da imposição de mão dos presbíteros, que disseram, depositando a unção para pastorear, depositando sobre ele uma unção para cuidar daquele povo. E ele disse: "Não seja negligente". Então, isso vale para mim e para você hoje? Ei, não seja negligente com aquilo, com o dom que Deus colocou na sua vida. Não seja negligente com a chamada de Deus na sua vida. Aplica-te a se desenvolver, a ser um exemplo para os fiéis. Aplica-te nestas coisas. Seja diligente para que, gente, eu gosto disso aqui, ó. Medita nestas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso, para que o teu avanço, para que o teu crescimento seja visto diante de todos. Todos vão dizer assim: "Rapaz, como a Natália tem crescido. Rapaz, como o irmão Alberto tem crescido. Rapaz, como Beth tem crescido, como Vitória tem crescido". Por quê? Porque se aplicou na vida de piedade, se aplicou na leitura da Bíblia, porque tem se exercitado no amor, porque tem se esforçado para viver uma vida digna de Cristo e tem sido padrão para outras pessoas. Olha o que ele diz: "Para que você deve se esforçar e meditar nestas coisas? Para que o teu progresso, o teu avanço, o teu crescimento espiritual seja manifesto para todos, diante de todos". Amém, meninos? Então, que eu e você sejamos fiéis, que nós sejamos diligentes. O que é diligente, gente? É alguém que não é negligente. O diligente é o oposto do negligente. Ele disse: "Não te tornes negligente com o dom". Ou seja, não se torne relaxado,
não se torne relapso, né, com o dom que Deus te deu, mas seja diligente, seja aplicado, seja cuidadoso, seja alguém que se aplica, que se esmera para fazer bem aquilo que Deus colocou na sua vida. O que Deus colocou na sua vida? Qual foi o dom que Deus colocou em sua vida? Então, aplica-te, esforça-te para que você faça isso bem. Como eu, né, que recebi um dom de ministrar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, eu devo me tornar uma pessoa diligente, cuidadosa com isso, fazendo isso de modo a fortalecer as outras pessoas de forma cuidadosa, falando exatamente a palavra de Deus, não ensinando nada errado, mas ensinando aquilo que é verdadeiro, para que todos vão notar o meu crescimento. Olha, ela tem melhorado, ela tem avançado. E isso é bíblico, né? Isso é uma instrução que Paulo traz para mim, para você hoje. No 16, ele continua advertindo, exortando nesse assunto. Ele diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então, olha só. Eu preciso cuidar de mim e cuidar da doutrina, do ensino. Porque se eu fizer isso, querido, por que adianta eu ensinar para as outras pessoas e negligenciar a minha própria vida? E aí depois as pessoas vão dizer: gente, ele ensinou tanto para as outras pessoas e olha só o que aconteceu. Então veja, eu preciso vigiar para mim mesmo, para a minha própria vida, para a minha vida de fé. Eu preciso me tornar cuidadosa, eu preciso me tornar alguém disciplinado no estudo, na leitura, na prática do amor, porque eu tenho que cuidar de mim e cuidar da doutrina. Ele disse para Paulo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque, queridos, você concorda que se eu não vigiar sobre a minha própria vida, eu posso estar ensinando para as pessoas, mas enveredar por um caminho? Paulo disse: eu esmurro o meu corpo, eu trago o meu corpo em sujeição, para que, ensinando aos outros, eu não venha a ser reprovado. Ou seja, eu tenho que cuidar da minha própria vida, da minha vida de fé, da minha vida de amor, da leitura da Bíblia, do meu relacionamento com o Senhor Jesus, porque senão eu vou estar ensinando aos outros, de repente, olha eu lá desviada, olha eu lá incorrendo nos pecados que eu ensinava para as outras pessoas para não fazer. Isso é muito sério. Então, qual é a instrução? Ei, cuide de você mesmo. Porque às vezes a gente fica tanto cuidando dos outros, ensinando para as pessoas, pregando, viajando, fazendo culto, fazendo conferência, né? Ensinando, pregando e fazendo a obra de Deus, e esquece de cuidar da própria vida de fé. E esquece de cuidar da própria vida com Deus, do relacionamento com... E de repente, olha lá, eu fraca e não tendo condições nem de dar um bom testemunho para as outras pessoas. Todo mundo vai ver que eu estou capengando. Então, qual é a instrução para evitar isso? Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, você vai salvar você mesmo. E esse salvar não é a salvação para o céu, mas é para salvar a sua própria vida, né? Aqui. Salvar a ti mesmo e aos que te seguem, aos que te ouvem, aos que te acompanham. Amém? Então, é isso que nós precisamos estar atento a essas instruções que Paulo traz hoje, né? Ele está nos exortando. Olha só, aqui tem um subtítulo que diz assim, ó: exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Então, nós precisamos cuidar da nossa fé, fidelidade é de fé, cuidar da nossa fé, da nossa vida de fé, da nossa vida com Deus, mas também ser diligente, cuidadoso, aplicado, né, no nosso ministério. Natália, eu tenho um ministério? Tem. Você tem o ministério da reconciliação, quando você ajuda as outras pessoas a também se reconciliarem com Cristo. E é isso que nós precisamos atentar.
sermos diligentes para com a nossa própria vida de fé, para com a nossa própria vida de relacionamento com Deus e também para com a doutrina, com aquilo que a gente ensina. Senão, eu vou ser uma excelente pregadora, mas uma péssima cristã. Eu posso ser uma excelente pregadora, mas dar um mau testemunho na minha casa, com os meus filhos, com meu esposo, né, com os meus vizinhos, com os meus colegas de trabalho, e isso não é bom. Então eu preciso fazer as duas coisas. Eu preciso gerenciar essas duas áreas, né? A minha própria vida de fé e também a do ministério, daquilo que eu fui chamada para fazer. Porque se eu me esforço demais para o ministério, eu posso negligenciar a minha própria vida. E ele diz que Timóteo deveria equilibrar essas duas áreas. E a gente tem que prestar atenção nessas duas áreas da nossa vida também. Amém? E isso é excelente para nós meditarmos neste dia, nesta manhã, porque o Senhor está falando comigo, está falando com você. Eu recebo as instruções da parte de Deus, porque eu, como ministra, eu tenho que ter um cuidado dobrado com a minha própria vida, porque quem ensina tem uma responsabilidade dobrada. Né? Porque agora eu sou conhecedora da verdade e também ainda estou ensinando para os outros, então eu tenho uma responsabilidade de viver isso, né? De trazer isso para a minha própria vida. Você já aprendeu aqui que não é o que a gente sabe que muda a nossa vida, mas é o que a gente pratica, é o que a gente vive, é o que a gente faz. Então, você pode me conhecer, você pode andar comigo para saber que tipo de vida eu tenho, se essa vida que eu vivo, ela condiz com aquilo que eu prego, com aquilo que eu sei, que eu ensino. Então, não só ensino, mas eu preciso primeiro viver essa palavra. Então, eu preciso cuidar da minha comunhão com Deus, do meu momento devocional, da minha oração, da minha adoração com o Senhor Jesus, do meu relacionamento com Ele, como? Orando no Espírito, orando no entendimento, vivendo em paz, em harmonia na minha casa com os demais, né? E manifestando aquilo que eu vivo. Já imaginou, querido, se eu estou tão bonita aqui nesse vídeo, pregando e falando essas coisas, né, instruindo, exortando as pessoas a viverem assim também. Aí o meu filho vê o meu comportamento aqui em casa e diz: mãe, a senhora fala uma coisa no vídeo, prega uma coisa, mas quando vive, vive outra. Então eu tenho essa responsabilidade e tenho que me ser diligente nisso, que o meu comportamento, que a minha vida, ela manifesta exatamente aquilo que eu creio, aquilo que eu prego, aquilo que eu vivo. E assim eu e você também. Nós podemos atentar para essas coisas, para não viver uma vida na sociedade de modo que as pessoas digam: oxe, ainda diz que é crente, e por que vive dessa forma? Então, cada vez mais, queridos, nós estamos numa vitrine e as pessoas, elas estão olhando a nossa própria vida, não combina com um comportamento cristão, né? Com o comportamento de alguém que conhece a palavra, andar brigando com todo mundo e dando um mau testemunho por aí. As pessoas precisam enxergar na nossa vida fruto daquele que nós estamos firmados. Nós estamos firmados na videira verdadeira e essa videira, ela produz frutos de justiça. Né? Por causa do que está nela, nós podemos andar em amor, nós podemos andar em alegria, em paz, em paciência, né? Em longanimidade, em bondade, em fidelidade. Então, é isso tudo que nós precisamos demonstrar. E a palavra de hoje traz para mim e para você o cuidado com a doutrina fiel de Cristo, e traz também a responsabilidade do ministério, daquilo que a gente ministra, daquilo que a gente ensina para as outras pessoas. Então, vamos tomar muito cuidado com os espíritos enganadores, não seguir os espíritos enganadores, espíritos de demônios que ensinam coisas erradas, sutis, sobre é proibido comer isso, é pecado comer aquilo, é pecado se casar. Não segue esse povo, porque eles são doutrinas de demônios. Está escrito bem aqui, e você não vai dizer que foi eu que disse, porque está escrito na sua Bíblia, e você sabe que a palavra de Deus é a verdade de Deus.
é a verdade eterna. E ela está dizendo que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios de que as pessoas devem ser hipócritas, dizendo que é proibido se casar, que é proibido comer certos alimentos, porque se você deixar de comer você vai se tornar puro. Não, quem nos purifica é Cristo, quem nos purifica é Jesus. E todo o alimento que ele fez é bom, e a gente pode, pela oração e pela ação de graças, santificar aquele alimento e tornar ele útil para comer, e a gente come com alegria, porque Deus nos deu aquele alimento. Amém? Então, com essa instrução, eu termino esse devocional. Quero agradecer a sua companhia, dizer que é muito bom ter você comigo fazendo essa leitura e essa meditação, e que amanhã nós vamos estar aqui novamente lendo o capítulo 5, tá bom? Beijo no seu coração, tenha um excelente dia no nome de Jesus, e a gente se encontra amanhã. Quero pedir a você para deixar comentário lá no vídeo, nunca mais ouvi os comentários de vocês, e eu quero ver. Comenta lá o que foi que mais marcou, como foi que você entendeu, qual foi o versículo de memória que mais chamou a atenção. Memoriza um versículo, escreve aquilo que é necessário para a sua vida. Né? O irmão Alberto está se despedindo aqui juntamente com a Vitória e todo mundo desejando um dia lindo para nós. Amém. Eu recebo, né, e agradeço a vocês as bênçãos que vocês estão desejando aqui. Né? Tô indo ali fazer uma viagem a Juazeiro, volto já já, no nome de Jesus. Beijo para vocês, gente. Obrigada, Beth, obrigada, irmão Alberto, obrigada, Vitória. Recebo todas essas palavras de vocês, de carinho, e a gente se encontra amanhã no nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Fica com Deus. A Beth está dizendo, você é uma bênção na minha vida. Amém, Beth, eu digo a mesma coisa de você. É muito bom ter você aqui. Você abençoa o meu dia com a sua presença, com a sua contribuição, tá bom? Amém, amém, Vitória, obrigada, viu? Volto logo. O irmão Sérgio, verdade, obrigada, irmão Sérgio, ele é sempre aqui fiel, a gente se encontra já já, no nome de Jesus. Tchau!